Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da Semana Santa, dia 5 de abril. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos de Jesus foi estar com os sumos sacerdotes e disse-lhes: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus de Nazaré?" Eles combinaram 30 moedas de prata. A partir daquele momento, Judas então começa a ver qual é o momento propício para entregar o Senhor. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus disse-lhes: "Um de vós que está aqui comigo há de me trair." Eles ficaram muito tristes e perguntaram: "Quem será?" Jesus respondeu-lhes: "É um daquele que come comigo o mesmo pão. O Filho do Homem vai morrer, como está escrito sobre ele nas Escrituras. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que ele não tivesse nascido." Judas então perguntou: "Serei eu, Senhor?" Jesus respondeu-lhe: "Tu dizes." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a traição de Judas deve ter chocado muito a igreja primitiva. Todos os evangelistas narram esse fato. E ela coloca em prática também o Salmo 40, versículo 10. Um daqueles que come comigo o mesmo pão, o meu íntimo e familiar, levantou o calcanhar contra mim. Nós sabemos que Jesus é plenamente Deus, mas também plenamente homem. Por isso ele se comove, ele fica profundamente comovido. E naquele jantar de amor e de entrega, ali também ele consegue perceber e conviver com o traidor que está diante dele. Não sei se ele acreditava numa possível conversão de Judas. Não sei se ele esperou até o último momento que Judas refizesse a sua vida, reencontrasse o seu caminho. Eu creio que Judas não é traidor desde o início. Eu creio que ele também deve ter ficado fascinado com o mestre de Israel, que ele deve ter ficado deslumbrado com toda a fama que Jesus estava recebendo e o poder também que emanava dele. Mas creio também que com o passar do tempo, porque nós vivemos a nossa fé e o nosso seguimento é no caminho e caminhando. E é no caminho que nós vamos consolidando esta fé e esse seguimento, ou também vamos nos desviando. Talvez Judas tenha se desencantado com Jesus. Talvez Judas tenha se frustrado com Jesus, por ele não corresponder às expectativas que ele esperava. E por isso, então, ele se insere dentro dessa trama traiçoeira dos sumos sacerdotes para aniquilar o profeta de Israel, ao qual eles chamam de blasfemo. Judas convive no grupo de Jesus, mesmo não tendo mais afeição por ele. Judas não tem mais o olhar de Jesus, o sentir de Jesus, o pensamento de Jesus. E é interessante nós observarmos nas Santas Ceias que Judas está sempre no movimento contrário ao de Jesus. Se Jesus olha para a direita, ele está para a esquerda. Se o corpo de Jesus cai para a esquerda, ele está para a direita. Se os demais discípulos estão no movimento de corpo em sentido de Jesus, Judas está sempre também no sentido contrário. Os outros discípulos têm luz nos olhos, mas Judas tem trevas, com dinheiro na mão. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda hoje, quando é um clérigo que comete um escândalo muito forte, quando traz Jesus, como também isso abala a opinião pública, como isso também abala a igreja. E nós nos esquecemos disso que Jesus diz: aquele que vai me trair é um daqueles que come comigo do mesmo pão, do meu íntimo e do meu familiar. Por isso hoje, se ontem foi João que narrava esse fato, hoje é Mateus, que traz para mim e para você também esta palavra, esse drama, esse dilema profundo de Jesus de Nazaré. Volto a repetir, Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem. Mas ele convive com esse drama cruel, de conviver, de saber que o traidor está diante dele, mas ele convive com ele. Ele está ali no meio deles. Judas está ali com eles, mas volto a repetir, com o coração distante. O corpo está, mas o coração e o amor não.
Por isso, num caminho tortuoso, ele começa com pequenas infidelidades, porque ninguém trai violentamente da noite para o dia. Mas são as pequenas infidelidades, os pequenos pecados, aqueles que a gente não dá para eles valor. São justamente a soma deles que vão nos levando a uma traição fatal, a uma traição maior. Por isso hoje Jesus vai dizer, o Filho do Homem será traído, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente, como falei no vídeo de ontem, tomemos cuidado, eu e você. Todos nós temos inúmeras possibilidades de renegarmos Jesus, de trairmos Jesus. E nós renegamos Jesus quando nós temos vergonha dele, quando nós buscamos os primeiros lugares, quando nós buscamos poder, quando nós somos violentos, quando nós também dizemos para ele, suas palavras são duras, quem é que pode viver isso? E aí, aos pouquinhos, então, nós vamos perdendo Jesus de vista. A nossa afeição por Jesus vai secando, morrendo, de tal modo que o domingo não nos interessa mais, irmos à nossa igreja não nos interessa mais, mesmo que às vezes carreguemos uma oração na carteira, fazemos umas orações em casa mágica, mas o seguimento a Jesus fica complicado, fica equivocado. Porque Jesus diz que é preciso que a palavra dele habite em nós. E se a palavra dele habita em nós, ele, o Pai, também virá e habitará em nós. Que essa palavra ajude você a viver bem a sua Semana Santa. Porque todo o objetivo desses dias santos é o reavivamento espiritual. É a renovação da vida espiritual de cada um de nós. E aprendamos com Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, porque nem eu e nem você sabemos o nosso momento, onde ou nós vamos dar testemunho de Jesus, ou nós vamos renegá-lo. E livra-nos da traição fatal. Logo mais, às 19 horas, nós teremos lá na comunidade da Bela Vista a procissão do encontro de Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores com o sermão das 7 palavras. Grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Padre Pio, rogai por nós. Amém.